Paz, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos lá, mais um dia nosso estudo bíblico, nosso passo a passo, passando pela história da humanidade, pela história da Bíblia, e entendendo e aprendendo, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente entende, e mais a gente pode conversar. Amém? Tem sido muito especial esse tempo com vocês, tem sido muito especial esse tempo para mim, de poder ler e aprender. Então vamos lá. A gente agora está em Gênesis 7, que fala da Arca de Noé. Lembrei agora até do filme de Noé, né? Aquele filme meio herege, que falava um monte de coisa nada a ver. Mas o povo é criativo, né? Fazer o quê? Vamos lá. Gênesis 7. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. O dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Por causa das águas do dilúvio, casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, em específico, nesse mesmo dia, todas as fontes das águas profundas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com a sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pareciam aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Tudo morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Bom, muito bom esse texto, né? A história de Noé. Muito legal mesmo. Todo mundo conhece a história de Noé. Já ouviu falar, já assistiu alguma coisa. Como eu falei no começo, teve até um filme bem herege. Porém, né, fazer o quê?
pelo menos mostrou mais ainda que existiu a história de Noé. Mas que viajou, gigante de pedra foi demais. Ai, ai, ai. Mas tá bom. Que nem eu falei, tipo, todo mundo, os cristãos do mundo acreditam na história de Noé, acreditam que foi determinante para o fim dos dinossauros. E o que eu queria rapidamente mostrar sobre a história de Noé, que muitas vezes a gente passa reto no texto. Por isso que eu falei nos vídeos anteriores, é bom a gente ler, entender, porque muitas vezes principalmente quando a gente lê alguma coisa que a gente já conhece, a gente tem a tendência de não se aprofundar, porque a gente acha que a gente já chegou no topo, a gente não tem mais nada para aprender sobre o texto. Mas tudo que a gente lê, meu pai sempre fala pra mim, tudo que a gente lê pela segunda, terceira, quarta, pela quinta vez, a gente vai aprender coisas novas, principalmente a Bíblia. Se você ler Gênesis 7, no versículo 2, que a gente leu, fala: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Ah, e já pegou, né? Porque todo mundo achava que foi um casalzinho de cada espécie de animal. Foi um atrás do outro, entrando. Mas agora na Bíblia fala: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. Opa, pera aí. Já tem uma coisa estranha, né? Por que 7? Não era um? Olha como a Bíblia é real. Se fosse um, eu queria que vocês pensassem comigo. Antes eu vou explicar. O que é animal puro e animal impuro? Animal puro, Levíticos até tem uma explicação certinha mostrando quais são os puros e impuros. Exemplo, o judeu não come carne de porco, ele considera o porco um animal impuro. Então, o animal impuro é aquele animal que não se pode comer. E animal puro é aquele animal que se pode comer. Então, olha que interessante. Por que ele levou 7 de animais puros? Porque senão, o que eles comeriam na arca? Quem critica a história de Noé não percebe como é real, porque até nessas coisas Deus pensou. Até nessa... Senão eles iam ficar pescando, né? Tem gente que vai ficar pescando, porque vegetal não ia ter mais. Então, o que eles comeriam na arca? E Deus deixou ele pegar 7 animais de cada espécie, justamente isso, dos animais puros, para ter o que comer com a sua família. Então isso é uma coisa muito interessante que muitas vezes a gente passa reto e não percebe. E a outra coisa que eu queria destacar aqui é como a fé de Noé foi incrível. Ele começou a construir uma arca numa geração corrompida e num lugar que simplesmente não chovia ou não tinha mar. E o povo ficou... Deve ter sido muito zombado, deve ter sido muito zoado. Nossa, Noé deve ter sido muito zoado. E então, tipo assim, ele passou por um tempo, tanto ele quanto a família dele, de muita provação. E quando começou a chover, e a Bíblia fala que Deus selou as portas, como deve ter gente lá batendo na arca. Me deixa entrar, pelo amor de Deus, agora eu acredito. Quando a gente está fazendo as coisas de Deus, provavelmente no começo ninguém vai acreditar, muitos vão zombar e muitos vão escarnecer mesmo. Mas quando tudo der certo, muitos vão falar: agora eu acredito. Só ir deixar fora da história um pensamento para vocês. E para continuar, porque no versículo 24 fala assim: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. O que é 150 dias? São 6 meses. Cara, não foi fácil. Imagina 6 meses dentro de um barco. Imagina quanto de noia deve ter entrado na cabeça de Noé. Às vezes até incredulidade. Mas independente de qualquer coisa, independente disso, ele esperou e creu na promessa que tinha para ele. Nosso canal é um canal de história, principalmente. Mas queria deixar esse pensamento para você. Independente do tempo que você está passando de luta, creia que
que Deus continua no controle e que depois de, independente de 5, 6, 1 ano, 2 anos, ele vai cuidar de você como cuidou de Noé e que um dia toda luta passa. Amém? Tamo junto, galera. Se inscreve no canal, curte aí, comenta. Vamos ter muita coisa de história aqui pra gente. Abraço!